Primos e primas do nosso coração, sejam bem-vindos a esta live de hoje. Rafael, não quero prometer nada, mas eu acho que a gente vai falar alguns assuntos muito importantes nesta live. Rafael, olha só, polêmicos. A gente vai hoje tentar ser o mais sensato possível, porque estamos aí, amanhã é feriado, Rafael. Ah, que bom. Amanhã é o feriado de 7 de setembro. Fim de semana. Fim de semana. Caiu um feriado no sábado. Mas estamos aqui hoje para comentar sobre esse feriado, para a gente comentar algumas polêmicas, Rafael, referente aos símbolos deste feriado. Inclusive, pedidos rápidos aqui. Quem quiser apoiar este canal a continuar criando conteúdo, vindo aqui no final de semana para conversar com vocês, não é final de semana, é pré-final de semana. Sextou. Já começou, sextou. 9 horas da noite já. Mas você pode, então, ou mandar o seu superchat, que daí a sua mensagem vai ficar destacada aqui, ou mandar um pix aí pro QR Code que está na tela neste momento, pessoal. E eu já vou começar esta live neste momento falando um pouquinho aqui, ó, esquentando o debate, gente. Mas eu quero deixar claro o seguinte, estamos aqui em família. Família, Rafael, o que tem em família? Tem muito posicionamento diferente às vezes, não tem? Tem. Exatamente. Eu não quero levar essa conversa para um debate político, apesar de que é político, tá? Mas eu não quero que a gente fique aqui, Rafael, sabe? Se estressando com política. E dentro daí da Semana da Pátria, né, nesse feriado que é do dia 7 de setembro, que a gente comemora a independência do Brasil, do Império de Portugal, que Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte, a gente tem alguns símbolos nacionais, Rafael. Quais são esses símbolos? A gente tem o Inês hino, Brasil. a Inês Brasil. Outros símbolos. Símbolos sérios, Rafael. Símbolos sérios. Símbolos sérios, que mais a gente tem? Tá, vou falar sério agora. Bandeira, hino. Tem mais alguma coisa? Vamos ver. Constituição. Vamos ver. Democracia. Ao longo desta live. Ordem e progresso. Ordem e progresso. No começo da semana, exatamente no sábado passado, no dia 24, teve um comício do Boulos, que é candidato a prefeito lá de São Paulo, né? Boulos, tá. E daí, durante o hino nacional, Rafael, a moça, a cantora que estava cantando o hino nacional, ela usou o pronome neutro em algumas linhas, alguns versos do hino. O que é pronome neutro? Pronome neutro é Pronome neutro. elo, delo, todes, sabe, esses pronomes de... E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso durante. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. É do portal Tempo, né? O deputado Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, aparece em um vídeo em nacional é cantado em linguagem neutra. A gravação foi feita no sábado 24 em um comício do Boulos, no qual a intérprete, no lugar de verás que o filho teu não foge à luta, canta verás que filho teu não foge à luta. Em outro trecho, desfilhas deste solo és mãe gentil, entoado no lugar de dos filhos deste solo é mãe gentil. Tá, Rafael? Vamos ver aqui esse vídeo. As ciegues da justiça clava forte, verás que filho teu não foge à luta. Entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, desfiles deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. E aí, Rafael? Curtiu o hino? Eu já acho difícil cantar o hino normal. Eu acho que exigiria muito da minha cabeça cantar dessa forma, já que no dia a dia eu não falo assim, né? Por que ela cantou assim? Cuidado com o processo, hein? Disse a Laine Case. Não, mas hoje a gente não vai falar de ninguém. É sobre o hino. O Brasil vai processar. Na verdade, a gente quer falar sobre isso, sobre esse tema. O que eu quis propor aqui é a gente conversar um pouco sobre essa questão do pronome neutro, né? Não é sobre, igual eu falei, não é levar para uma pauta de política. Mas, por exemplo, no vídeo aqui que a gente estava vendo, deixa eu trazer aqui de novo para o vídeo, a gente já nota algumas outras coisas. Por exemplo, numa entoação do hino, Rafael, a pessoa tem que estar em posição de sentido. E a gente já vê ali o Boulos um pouco levemente animado. Verás que filho teu não foge à luta.
E claro, as expressões deles, conforme o hino é sendo entoado, a gente percebe que eles não entendem direito o que está acontecendo. Mas daí, pessoal, eu peguei também aqui o vídeo do Boulos se explicando sobre isso, tá? E a gente vai assistir aqui E tem esse uma vídeo. outra também que tu não tem jeito. Vamos lá, esse aqui é do podcast do Flow, né, podcast. E a gente vai ver aqui como que ele se explicou. E tem uma outra também que tu Que não, não tem tabu, jeito, não. Tem que falar. Vai, meu irmão. segue a cartilha. Então fala comigo, Boulos. O que aconteceu na... E é esse que é o problema. Por exemplo, ele já fala Boulos ironizando o pronome. Que daí a gente já vai conversar sobre essa questão do pronome neutro, tá, gente? Eu vou trazer primeiro os vídeos, os fatos, e depois a gente vai debater um pouco sobre isso. Aquele ano. Eu sei, mas de novo, acho importante você dizer. Eu já vi você falando sobre isso. Teve um comício, tá? Você, o Lula, uma galera, né? E aí teve de repente rolou uma performance do hino nacional que foi pra internet com o lance do gênero neutro, né? E aí tu teve que se manifestar sobre isso aí, falar sobre isso, excluir vídeo, nota, não sei o que e tudo mais. Cara, eu nunca usei, não uso o gênero neutro, respeito quem usa, não deve ser criminalizado, é direito da pessoa usar. Agora, essa não foi uma decisão da minha campanha. O que aconteceu? Uma campanha, cara, a gente contratou uma empresa produtora para produzir os comícios. E essa empresa chamou uma cantora que foi lá e falou e decidiu da cabeça dela fazer dessa maneira. E a situação, sim, e aí, claro, isso é utilizado pelos adversários. Você está numa disputa política, os caras vão usar, lógico. Então aqui, na realidade não foi uma decisão da campanha do Boulos, né? Ele alega que foi uma decisão da cantora que utilizou a linguagem neutra. Né? Nossa, eles devem olhar assim, nossa, parece plantado isso aí. É. Porque parece, assim, parece um erro. Aí, não, mas a gente teve a oportunidade de explicar. Essa empresa produtora que estava responsável pelo evento, depois desse dia, não prestou mais serviço para minha campanha, nem vai prestar. E tem que assumir a responsabilidade. Então o que você está dizendo é que, putz, não foi uma escolha da tua Não, lógico que não. Isso aí, você acha? O que eu ia ganhar com isso, pô? É, então, É Porque, porque tipo, tudo bem, cantou de diferente, mas qual que é o problema de ter cantado assim? É porque, na realidade, eu acho que dá um pouco gatilho. A gente tá falando de política, né? Dá um pouco gatilho pra disputa adversária se utilizar disso contra a própria campanha dele. parece um tiro no pé, sabe? Me parece... Se fosse uma escolha... Esquerda cirandeira, Se vem fosse tudo uma isso. escolha, seria um tiro no pé. Como não foi uma escolha, são coisas que você não controla, né? Quando você depende de terceiros, de outras pessoas, quando você está organizando um negócio grande ali, cara, tinha milhares de pessoas naquele comício. Ali era um evento com o presidente da República. Você tem que ter uma baita responsabilidade de segurança, de organização com o presidente da República. Você não tem como controlar tudo, cara. É do jogo. Tá escrito aqui, ó, linguagem neutra não será pauta no governo de Boulos, porque eu vi você falando isso também. Claro. Que não é, putz, não. A questão, ainda, que eu quero falar, é que, por exemplo, a gente sabe que a esquerda, né, aqui no Brasil, ela adota muito dessas pautas, na realidade, de minorias, né? Eu acho importante a gente frisar que no começo do vídeo ele fala, eu não criminalizo quem utiliza a linguagem neutra, mas eu acho que dentro de uma campanha ele tem também uma questão de sensibilidade do todo, sabe? E para muitas pessoas a linguagem neutra ainda é uma questão um pouco difícil de entender, né? E depois eu vou dar um pouco mais do meu parecer referente a isso, né? Não é. Tem. E eu concordo. Tem saneamento básico pra fazer, né? Pelo amor de Deus. Tem saneamento básico para fazer e você está aqui me perguntando de linguagem neutra. Você é mais. Vamos falar de saneamento. Você é mais gentil com jornalistas. Nossa. Vamos lá. Ai. E daí E tem uma outra. entra na questão ali que até a Vanessa estava falando, né? Que ele se prejudicou muito, né? E sofreu ataques que não estavam combinados. Porque o que acontece? A gente sabe que ele é do PSOL, né? E o PSOL, eles sempre apoiam muito essas bandeiras mesmo de orientação, de gênero, de tudo mais, né? E daí aconteceu esse ocorrido durante o comício e o posicionamento dele, eu acho até para não dar mais munição mesmo para partidos de direita e tudo mais, foi falar, não, isso é errado. Mas por que ele falou isso, Rafael? Eu ainda quero mostrar mais uma coisinha aqui, tá? Deixa eu trazer aqui agora de novo.
Porque aqui, ó, segundo o UOL, gente, polêmica, né? Mudar o hino é crime. Entenda a lei criada na ditadura, né? Então aqui, ó, o hino nacional é considerado um dos 4 símbolos nacionais. Lembra que eu te perguntei dos símbolos, Rafael? Ah, sim, tá. Agora eu vou falar dos símbolos, Olha ó, só. que inclui a bandeira, o selo e as armas nacionais. Armas nacionais? Isso. Fazer qualquer tipo de alteração nesses símbolos é considerado contravenção, ou seja, uma infração penal com menos gravidade que um crime. A pena varia de R$ 4.537 a R$ 18.000, no caso de reincidência. E a multa pode ser dobrada, chegando a R$ 36.296, segundo os especialistas. Né? Então ele alegou que não era uma coisa da campanha dele, mas que foi ali uma escolha da cantora de utilizar a linguagem neutra no comício, né? A postura perante a execução do hino também é prevista na lei, além de prever como a canção deve ser tocada e apresentada. Meu Deus. A lei determina, por exemplo, que homens não utilizem chapéus ou bonés enquanto o hino é executado. E também é proibido bater palmas após a execução da canção. Nossa, eu vou preso. A gente- Eu vou ir preso, porque eu já fiz tudo errado. né? Sendo na versão instrumental ou em canto. Então existe sim uma lei aí, né, que é considerada contravenção, modificar a letra de um hino nacional. Tá. Né? Então eu acho que quando ele vem com essa fala dele, né, dizendo que não faz parte da campanha dele e que ele tem outras coisas mais sérias para falar sobre, para pensar, né, na realidade, é exatamente tentando não dar munição para que outros partidos se utilizem disso contra ele, sabe? Tá. Agora é com você, Rafael. Agora eu quero ouvir a sua opinião, esquente este debate, Agora eu vou Tá. falar. que agora é o seu momento. Agora chegou minha vez. Ai, eu posso falar uma coisa? Eu queria muito falar uma coisa. Mentira, pode falar. Meu Tô brincando. Deus do céu, eu não posso falar nada nessa casa. Tô brincando, pode falar. Então, eu quero primeiro dar a minha versão, o meu entendimento. Eu sou uma pessoa que eu sou um gay velho. Conservador. E eu sou um pouco conservador, gente. Na minha época, a sigla era... Eu ia pras casas nas baladas que era LGBT, era GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Era mais fácil de entender um pouco. Com o tempo, as coisas... Cada grupo ali, cada identidade, cada orientação foi se juntando na sigla, ficou LGBTQIAPN+, e o mais é porque ainda tem mais outras pessoas que estão se identificando de maneiras diferentes. Enfim, não é esse o debate. Mas eu acho que até para mim, que tem essa cultura diferente, fui criado num local diferente de entendimento, é meio difícil de entender. Eu acho que a evolução ela acontece e a gente precisa evoluir junto com a sociedade. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que a gente precisa respeitar, né? Entro nesse caso falando porque o Rafael agora vai dar a fala dele, porque ele mudou muito o meu pensamento. Por isso que eu quis fazer essa introdução, viu, Rafael? Tá bom. Cadê a galinha gritando? Pô, falei bonitinho, Ela me gostou. expus aqui. Ó, vão deixando aí nos comentários também o que vocês acham, porque a gente quer ouvir a opinião de vocês também. A questão a respeito da sigla, eu acho que tá na hora da gente encurtar essa sigla. Eu sei que a gente quer abraçar todas as diferentes orientações, as diferentes denominações, mas está na hora da gente criar alguma coisa que encurta isso daí. Colocaram um mais no final, mas ainda assim tem muita letra antes, acho que dá para dar uma encurtada, acho que realmente, né, a gente não precisa se passar tanto assim do limite de letras ali da sigla. A respeito do pronome neutro, eu sempre achei que é uma discussão grande demais para uma coisa muito pequena. Eu não acho que a gente tem que mudar o português para poder adaptar esse pronome neutro, né? Mas eu também não acho que é tão difícil para mim chamar uma pessoa de ele ou não é ele, como é que fala? Filho, ou enfim. Se a pessoa se sentir mais confortável de ter esse pronome, de ser chamado assim, se fosse uma pessoa próxima a mim, eu ia falar, beleza, você prefere que eu te chame assim? Assim como eu não conheço ninguém que assuma esse pronome neutro, tá, gente? Então, eu tô falando aqui uma suposição, porque a gente não conhece ninguém que use pronome neutro. Mas se algum amigo meu chegasse e falasse, olha, eu preferia que você usasse, quando você se dirigisse a mim, o pronome neutro, você se importaria? Eu falei, não, claro que não. Pra mim, eu só vou ter que
trabalhar na minha cabeça para não cometer gafe de te chamar de ela ou enfim, né? Usar o pronome errado. Por exemplo, puxando para outro lado, eu tenho alguns amigos meus que cresceram comigo de infância e eram meninas, quando eram meus amigos de infância. Eram minhas amigas de infância, eram minhas amigas da adolescência. Elas se tornaram adultas e descobriram que eram homens trans. Então, fizeram toda a transição, deixaram o nome antigo e passaram para o nome novo. Foi muito difícil para mim conseguir me acostumar a chamar essa pessoa pelo nome masculino dele. E eu imagino que seria essa mesma dificuldade se algum amigo meu chegasse e falasse, olha, eu prefiro que você chame ele dele, porque é meio que no automático, né? Você conhece a pessoa, chama pelo nome, você conhece, sabe que é uma mulher, você chama dela, você chama pelo outro pronome que você supõe na hora, né? Então é um exercício que é exigido da minha cabeça um pouquinho mais assim de raciocínio, de pensar quando eu estivesse falando, mas não é uma dificuldade nenhuma para mim se a pessoa se sente melhor assim. Se devemos mudar o português, a língua portuguesa, aí eu já acho que também não é assim. Porque não é... A língua ela é uma coisa viva, ela não é uma coisa imposta. É muito mais fácil que o pronome neutro surja e cresça, e lá no futuro eles revisem a gramática e acrescentem. Impor isso na gramática não existe, não tem como você dizer como uma língua tem que se comportar. A língua surge da população e a gramática vem para tentar normatizar ela. Então, surge entre nós, assim como vós-me-se se tornou você, não foi porque alguém chegou e falou, olha, seria muito mais legal se a gente chamasse de você ao invés de vós-me-se. Não, foi surgindo entre as pessoas e, por fim, tornou-se parte da nossa gramática, né? O você se tornou aceitável, se tornou a forma como a gente fala. Então, eu acho muito difícil a gente impor isso dentro da linguística ou dentro da gramática, não sei em que parte estou falando aqui, como um leigo, né? Mas, ao mesmo tempo, se uma pessoa chegasse para mim e me pedisse, não, olha, eu prefiro que você me chame de... eu nem sei, Elodelo. Numa boa. Eu falei, beleza. Quero aplausos aí, porque Rafael colocou a sua opinião e eu acho que é uma opinião sensata. O que eu quero dizer, gente, inclusive aqui no nosso chat, se tiver alguém que gosta de ser tratado dessa maneira e tal, a gente não quer fazer nenhum desserviço aqui também para a luta de vocês, porque o que acontece, Rafa? O gênero neutro, ele vem para as pessoas não binárias. Não binárias. Isso, são aquelas pessoas que elas não se identificam nem com ele dele e nem com ela dela, sabe? Não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Não se identificando assim, para se sentir incluídos, no caso, né, tipo, dentro da própria, do vocábulo ali, então se criou essa ideia desse gênero neutro, né? Então a gente não quer fazer nenhum desserviço. A gente tá querendo dizer aqui, trazer para vocês, que pra gente, que é gay mais antigo, pra cultura mais... é muito difícil, né, acostumar. Mas é igual alguém disse aqui no chat, que o importante é ter respeito. Eu acho que o respeito é acima de tudo. Com relação ao que é lei, ao que é crime, gente, isso é uma esfera muito maior, é um debate muito maior. Né? Com relação a se tá certo ou se tá errado, eu não tenho base para dizer se é certo ou se tá errado. Eu acho que tem que ser... Eu acho que tem que ser um debate muito maior, assim, sabe? Tipo, para mudar as coisas, não é? Não é nem certo nem errado. Eu acho que é só diferente. É diferente. Então, se você conhecer alguém, na realidade, que gosta de ser tratado pelos pronomes neutros, seja respeitoso com essa pessoa, né? O Rafael me ensinou isso, porque eu falei para ele do meu conservadorismo e da minha dificuldade de entender essas mudanças muito rápidas, assim, com relação a grupos específicos, assim, de minorias. E ele me falou, olha, mas se a pessoa se sente bem, assim, sendo tratada por ele dele, não é um problema pra gente também. É importante a gente ter essa comunicação. Porque eu tenho uma amiga minha que ela trabalha como atendente e ela já teve clientes respondendo ela grosseiramente, assim, falando, ai, eu não gosto que me chame dela ou ela porque meu pronome é ele ou dele. Ela falou, tá, mas você não carrega um cartaz aí escrito, me chame dessa maneira. Né? A gente olha pra você, a gente vê uma menina, eu te chamo dela. Assim como acontece com a gente, por exemplo, de a gente chegar em algum lugar para ser atendido e eles perguntarem, o seu amigo, não sei o quê. Geralmente a gente vira e fala, na verdade ele é meu marido. Mas sim, tal e tal.
numa boa, porque a gente tá ali um do lado do outro, ninguém é obrigado a supor que a gente é um casal. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter o bom senso também. Eu acredito que nossos inscritos aqui, o pessoal que acompanha a gente é um pessoal bem sensato, se denomina assim não binário, né? Aí a pessoa acaba sendo sensata de chegar num lugar, se for chamada assim, e dizer, na verdade eu me identifico de tal forma. O que me assusta é se a outra pessoa, que daí recebe essa informação, virar para ela e falar, eu não falo desse jeito, vai se lascar, vai procurar a tua banda. Aí eu acho errado. Porque não custa nada, não é um grande esforço, não é uma coisa tão difícil você tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. É uma questão de, assim, etiqueta básica. Acho que é um respeito mínimo que você oferece para a pessoa. Se você estiver atendendo ela, você vai ver ela 1, 2 vezes no máximo. E, assim, na minha opinião não custa nada. Exatamente. E é respeito, né? Eu acho que a gente vive em sociedade e respeito acima de tudo. Mas e você? O que você achou dessa polêmica? Deixa aqui nos comentários.